Galera, beleza? Esse é meu primeiro vídeo, assim, mais bem construído, eu acho, e com o meu lado sociável mais desenvolvido. E também em questão de oratória e tal. Porque eu fico pensando em várias coisas, assim, normalmente quando estou mais reflexiva, seja por seja pelo meu estado, assim, mental, seja por uma ajudinha da Mary, que me ajuda às vezes a ficar assim, às vezes não, quase sempre. Quando eu estou sozinha e acabo fumando, eu fico muito pensativo sobre várias coisas. E aí às vezes eu penso muito numas coisas que eu ficava, mano, eu gostaria muito de ter ouvido isso quando eu tinha, tipo, sei lá, 16 anos, 17, tá ligado? Ou quando eu tava passando por determinada situação e não sabia o que fazer, e enfim, no meu caso, assim, quando eu era mais nova, eu não tinha muitos amigos, não tinha nenhum amigo praticamente, tipo, não conseguia socializar, tinha muita dificuldade de falar com as pessoas, de puxar assunto, e são pouquíssimas as pessoas que entendem isso e, tipo, tentam, tipo, socializar com você mesmo você tendo essas questões, sabe? Então, eu não queria que meu canal, tipo, aqui no YouTube fosse focado em um assunto específico. Mas eu acho que no geral eu vou falar bastante sobre família mesmo, sabe? Sobre questões familiares, sobre o que a gente acaba passando quando a gente é mais novo e a gente acaba, tipo, tendo muitos medos, assim, em relação à família, sabe? Aquela velha história, assim, de achar que, porque é minha família, eu tenho que manter contato independentemente de qualquer coisa, eu tenho que estar presente, tenho que mostrar que eu sou uma filha, um filho grato pelos meus pais ou pela minha família no geral. Sendo que toda essa ideia de família, assim, ela sempre foi muito construída, assim, né, com base em religião, seja. Mas acho que na maior parte é tipo religião, assim, né? Que fala muito sobre essa questão de família, assim. Principalmente a cristã, enfim, as mais conservadoras. E no meu caso, assim, eu tive uma família, assim, bem tóxica, assim, tipo, o ambiente dentro de casa era muito tóxico. Só que conforme, tipo, a gente vai crescendo, assim, e tá, infelizmente, acostumado com essas coisas tóxicas e, tipo, interações tóxicas, a gente acaba normalizando isso. E acaba achando que, tipo, não, é normal, tá ligado? Tipo, ali são meus pais, é minha mãe, meu pai, tipo, meus irmãos, tipo, não, com certeza não é tóxico, tá ligado? Eu sempre pensei assim, na verdade. Mas depois que eu conheci o meu melhor amigo, meu atual melhor amigo, é muito louco porque, tipo, foi a primeira pessoa, assim, que me ensinou o que é uma relação saudável, tá ligado? Tipo, o que é uma relação com amor de verdade. Tipo, não aquele amor egoísta, ciumento, que, tipo, só te coloca pra baixo e que você tem que amar outra pessoa e foda-se se a outra pessoa te ama, sabe? E eu falo mesmo de, tipo, amor familiar mesmo, aquele amor, tipo, que a gente chama de, tipo, amor fraternal, né? Tipo, de irmão. Porque o amor que eu tenho por esse meu melhor amigo, Leno, e o amor que ele tem por mim, tipo, eu nunca tive dentro de casa, tá ligado? Eu nunca tive com a minha mãe, nunca tive com meu irmão, nunca tive com meu pai. E é foda expor isso, assim, mas, enfim. Pô, todo mundo, assim, né? Ou, tipo, muita gente, eu não sei como que é a geração de hoje, mas pelo menos na minha geração, da galera dos anos 90, tipo, nossa, ainda tinha muita gente com problemas familiares, assim, tipo, problemas com os pais. E daí, há uns anos atrás, tipo, até surgiu o tema, né, de narcisismo,
materno, narcisismo, tipo, dentro, com alguém, tipo, da sua família, assim, né? Por um bom tempo, assim, eu pesquisei muito sobre o tema, tipo, li muito sobre, e começava a identificar algumas coisas, tipo, dentro de casa e que eu via em vídeos, tipo, de psicólogas, psicanalistas falando sobre a questão do narcisismo, tipo, dentro de casa, assim. E, nossa, sabe, é muito isso, assim, tipo, o conhecimento abre muito a cabeça da gente, assim, tipo, uma coisa é você ficar supondo coisas, né, tipo, que você tá passando, que você sempre passou, e ficar, ai, mas será que isso, será que aquilo? Tipo, eu, por exemplo, por muito tempo, eu achava que o problema era eu achava que, tipo, a culpa era minha, eu que devo, sei lá, tipo, ai, por que que eu não gosto muito dos meus familiares? Tem alguma coisa de errado comigo, tá ligado? Tipo, eu sou errada, eu que tenho que dar amor, mais amor pras pessoas. Sendo que, mano, conhece-te a ti mesmo, tá ligado? Tipo, a partir do momento que você começa a fazer terapia, isso foi uma das coisas que me salvou, assim, tipo, porque eu comecei a fazer terapia com 18 anos. E então eu faço terapia, tipo, há pelo menos 10 anos ou mais. Você começa a conhecer muito você mesmo, assim. Você fica, claro que com a com a psicóloga certa, assim, porque tem psicólogos que você sai pior do que você entra. Mas assim, tem muitos psicólogos bons. É aquela coisa, tipo, vai ser um processo até você achar a psicóloga que você se identifica. Mas quando você acha essa pessoa, você fica, caralho, tipo, eu quero ficar com essa pessoa pro resto da minha vida. Quero, sabe? Enfim. Às vezes alguns ajustes são necessários e tal. Mas é uma relação, né? Como muita gente fala, né? Tipo, é uma relação, assim como relação com os nossos amigos, ou família e tal. A nossa relação com a nossa psicóloga, o nosso psicólogo, é uma relação também que tem que ser construída, né? Com base na, enfim, sinceridade e tal. E isso foi uma coisa que sempre me salvou, porque desde nova eu comecei a conhecer mais eu mesma, como eu funciono e tal. E é muito louco, assim, acompanhar a nossa evolução, tipo, na terapia, assim. Isso é muito massa também. Eu acho que pra todo mundo, assim, né? Mas. E eu falo disso porque, como eu disse, isso foi uma das coisas que me ajudaram muito, assim, a pensar do jeito que eu penso hoje. E é bem isso, assim, né? Tipo, a gente acha que. A gente acha que a gente é o problema, que a gente. A gente que tá errado, tá ligado? As pessoas ficam falando, sei lá, tipo, que eu ouvia bastante assim, ai, por que você não é tão amorosa, sabe? Ai, preciso de. Preciso de mais carinho, preciso de mais amor da sua parte. Só que, mano, seu corpo ele vai responder de uma forma que, tipo, se uma pessoa te magoa, se uma pessoa, seja ela quem for, não te trata bem, não valida seus sentimentos, vive colocando as suas questões pro centro da vida dela, assim, tipo, as suas questões viram as questões da pessoa. Você percebe que você, na verdade, só tá se sentindo assim em relação àquela pessoa porque aquela pessoa não tá te respeitando, não tá sendo minimamente empática com você. E isso a gente tem que pensar racionalmente que acontece, tipo, na nossa família. Não é porque é a nossa família, pessoas com a nossa genética, que vão ser pessoas amorosas, que vão ser necessariamente pessoas amorosas e empáticas e que te respeitam. Tipo, isso com certeza vai ter na sua família, tá ligado? Mas muitas vezes isso é muito encoberto, assim, tipo, eu sempre senti isso na minha família, era muito encoberto, assim, sabe? Um lance de tipo, como eu posso dizer? E todas essas máscaras, assim, da sociedade, sabe? De encontros familiares e tal, em datas comemorativas. E você, né, tipo, se sente parte daquilo, pô, é minha família e tal. Sim, tem pessoas. Na minha família tem pessoas que eu gosto e tudo mais. Mas é aquilo, tipo, você não é obrigada, você não é obrigado a participar de reuniões familiares porque você sente que você é obrigado.
nesse vídeo eu queria falar também sobre a questão da independência, né? Tipo, que é isso, né? Você só se sente obrigado a participar de reuniões familiares quando você é dependente dos seus pais, quando você é dependente, principalmente financeiramente, né? Porque quando a gente tem essas questões familiares, ser dependente emocionalmente também é uma coisa ruim. Mas se você tem amigos, tipo, cara, ajuda muito, assim, tipo, uns 80%. Então, essa coisa da independência financeira é uma coisa muito séria, assim, tipo, eu às vezes fico meio, tipo, com uma nostalgia, mas não nostalgia porque não é algo bom, né? Mas eu fico com uns pensamentos de arrependimento, tipo, ai, se eu tivesse começado a guardar dinheiro quando eu era mais nova, quando eu ainda estava morando com minha mãe, que eu não trabalhava, não precisava trabalhar, não tinha contas para pagar. Só que a gente tem que entender, tipo, o contexto de todo mundo, né? Tipo, tem pessoas que foram ensinadas financeiramente ao longo da vida, tipo, que tiveram ali figuras de referência que ensinaram sobre finanças, sobre controlar os gastos, sobre como, tipo, você usar seu salário para as coisas. E tem gente que não teve nada disso, que foi meu caso, tipo, mano, nunca tive nada disso assim dentro de casa. Eu tive que aprender com o meu melhor amigo, primeiro, e até hoje, tipo, tô aprendendo sozinha. Tipo, eu, não sozinha, né, mas eu sozinha ali buscando, seja na internet, né, ou em canais que falam especificamente sobre finanças. Então, é aquela coisa de se perdoar, né? Tipo, pô, eu tenho que me perdoar porque naquela época eu não tive isso em casa, então como é que eu ia saber do nada, assim, como eu me planejar financeiramente, né? Tipo, mas é uma coisa muito importante se você tem ali possibilidade de fazer isso, se sua saúde mental não está tão zoada e você consegue, tipo, fazer isso estando morando com seus pais e tal, cara, nossa, é uma coisa que eu queria que, tipo, todo jovem que quisesse sair de casa, tipo, me ouvisse falar sobre isso e pensasse, tipo, tá, vou ter um planejamento financeiro antes de sair de casa. Porque, nossa, é muito importante, assim, tipo, uma coisa que eu não tive, mas que eu. É uma coisa essencial, assim, se você quer ser independente, tá ligado? E daí, com a independência, é aquilo, cara. Tipo, a partir do momento que você é 100% independente, você percebe que você não precisa mais agradar ninguém, você não precisa prestar conta com ninguém, você não precisa, tipo, fingir, sei lá, ser de alguma forma quem você é pra ninguém. Assim, eu imagino, e eu já acompanhei muitas famílias assim, que, tipo, eu percebo que se eu fosse daquela família eu conseguiria ser eu mesma. Mas não foi o que aconteceu na minha. Eu nunca senti, assim, que eu poderia ser 100% eu mesma. Não vai me sentir, tipo, confortável para isso. E então eu fico pensando assim que, cara, a independência traz muito isso também. Tipo, como você não é mais obrigado a participar de reuniões familiares ou não é mais chantageado dentro de casa, porque você precisa, tipo, sei lá, interagir com algum familiar que você não tá afim e tal. É muito mais fácil você sentir que, tipo, você consegue ser você mesmo. E eu consigo ser eu mesma com os meus amigos. Então eu considero meus amigos, tipo, minha família. Porque eles são parte essencial, assim, da minha vida. Tipo, você conseguir interagir com alguém que você não precisa pensar no que você vai falar, sabe? Você não precisa pensar, tipo, nem cogitar que você vai ser julgado ou que vai receber sei lá, tipo, um esporro do nada, assim, tá ligado? Ou, não sei, qualquer outra coisa. Cara, a vida independente é muito bom, assim, muito bom. Vale muito a pena, tipo, todo esforço, assim, que você às vezes deve ficar pensando assim, pô, será que vale a pena o esforço? Pô, parece tão difícil. Mas é aquele tipo de coisa que depois que você começa, só vai, assim, tipo, você tem facilidade a partir do momento que você começa a fazer aquilo. Então, não sei, nesse primeiro vídeo eu queria dar esse recado pra galera mais jovem, principalmente, pra galera que tá pensando em sair de casa e nessas questões familiares, se tiver questões familiares parecidas com as minhas, assim, comentem no vídeo. Eu gostaria de conhecer um pouco também de quem tá me ouvindo, assim.
E, sei lá, tipo, eu não tenho o intuito, assim, de ser uma influenciadora super famosa, assim. Eu só acho que tem muitas coisas, às vezes, que eu fico pensando e que eu acho que eu gostaria de ter ouvido, né? Quando eu era mais nova. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Falou!